Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Lar da Naina Caires. E hoje eu estou dando uma de Masterchef, mas na verdade aqui na minha casa quem é o meu Masterchef, por incrível que pareça, porque não são em todas as casas de dona de casa, mas é o meu esposo. Ele adora fazer receitas e um dia eu vou estar trazendo ele aqui no canal para estar passando algumas receitas maravilhosa para vocês. Mas como nós somos brasileiros, né, e nós não desistimos nunca, de vez em quando eu dou uma de Masterchef e também faço algumas receitinhas aqui na minha casa. E hoje estou trazendo para vocês uma receita super fácil, tá? Pra gente poder estar tomando nosso café da manhã, nosso café da tarde. É uma receita de pão e fica um pão muito gostoso, muito saboroso, tá? E eu quero estar dividindo essa receita com vocês, que é feita aqui na minha casa direto. Então eu vou estar fazendo aqui com vocês hoje. Vamos comigo? Então vamos começar com os ingredientes. 500 ml de água morna, 2 ovos, 1 colher de margarina, meia colher de sal, 5 colheres de açúcar, 1 colher de azeite, 2 colheres de fermento biológico. Eu utilizo esse daqui, tá? É de sachê, que ele é próprio, né, para pão e também para massas, né, pizza. Quando eu faço pizza aqui na minha casa também eu utilizo esse sachêzinho aqui de fermento biológico seco, que ele é próprio para pães, né, para massas. Eu não posso divulgar para vocês as marcas aqui devido aos direitos autorais, tá? Mas vocês encontram no mercado. E também nós vamos utilizar o trigo até dar o ponto, tá? Também não vou divulgar qual é o trigo que eu utilizo, mas é o da preferência de vocês, tá bom? Devido aos direitos autorais. Então, são esses os ingredientes. E também estou utilizando aqui um recipiente, né? Tem até um pouquinho de água aqui, que eu passei mais uma aguinha nele. Esse recipiente eu vou estar utilizando para poder estar amassando, né, a nossa massa. Então, vamos lá dar continuidade à nossa receita. Então, primeiramente, aqui no meu recipiente, eu vou estar colocando os outros ingredientes, os ovos, a margarina, o sal, açúcar e também o nosso fermento biológico, tá? Vão ser 2 colheres. Tem pessoas que gostam de estar misturando na água morna. Eu prefiro estar colocando ele aqui, ó, por ele ser assim, então tem pessoas que preferem colocar ele na água morna para dissolver. Mas eu já coloco diretamente aqui, tá? Na nossa misturinha, né? Então, são 2 colheres, tá? Vou colocar 2,5, porque eu quero que o meu pão fique grande, não tem problema. É que geralmente eu faço no olhar, então eu coloco sem medidas exatas. Mas como eu estou aqui passando a receita pra vocês, então eu estou dando as medidas exatas, né, pra ficar melhor. Daí, eu venho com a água. O que que acontece com a água? Aqui nós temos 500 ml, mas eu não coloco tudo, tá? Eu vou colocando aos poucos, ó, coloquei um pouco, né? Eu ainda não misturo, tá? Coloquei um pouquinho da água morna. Aí eu vou vir aqui dar uma misturada nessa mistura que nós fizemos, tá? Pra dissolver o nosso fermento biológico. Pra poder dissolver o nosso fermento biológico, tá?
Não tem problema, tá? A margarina ficar desta forma aqui, ok? Não tem problema nenhum. Depois nós vamos colocar o trigo, aí ela começa a dissolver melhor. Aí a água morna também vai mais um pouco depois, né? E ela consegue dissolver melhor. Uma curiosidade dessa massa é que alguns pães, eu tenho até uma tia que faz pão, e ela utiliza leite, e nessa nossa massa não vai o leite, tá? Alguns pães vão, outros não, né? Então vai de cada tipo de pão. Feito isso, eu vou colocar o trigo, tá? Então o trigo, eu coloco ele a gosto, né? Conforme a gente vai vendo a necessidade da nossa massa. Coloquei um pouco aqui, vou estar mexendo, vou começar mexendo com a colher. Depois eu venho com as mãos. Lembrando, tá, que minhas mãos estão limpas. E também a minha bancada, que depois eu vou estar utilizando para estar abrindo a massa, né? Ó, ainda ficou mole. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aí bem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Ó, ainda tá bem mole. Então, eu vou ter que adicionar mais trigo, tá? E conforme for tendo a necessidade também, eu vou adicionando mais água. Geralmente, essa quantidade de massa eu faço um pão só, tá? Mas vocês podem estar dobrando também a receita, para estar fazendo mais pães, né? De repente a casa de vocês aí tem mais pessoas, né? Você quer deixar um pãozinho aí para os outros dias, mas eu faço um pão aqui em casa, a gente consegue tomar o café da manhã, café da tarde, dependendo até o café da manhã do outro dia. Mas o gostoso mesmo é comer na hora quentinho, hein? Com uma manteiga, uma margarina. Fica uma delícia. Aqui, estou amassando. Agora, a parte ainda tá meio mole a minha massa, ó, grudou na minha mão. Então, agora, eu vou colocar mais um pouquinho de trigo, tá? E daí, já venho amassando com a mão, as minhas mãos. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Na verdade, a massa, ela depende muito. Fala 500 ml de água, mas a gente vai ter que ir colocando aos poucos, se caso tiver necessidade, porque na verdade eu usei aquela quantidade e deu certo aqui, ó. Eu não vou precisar estar utilizando mais água morna, não. Então, varia muito, né? De repente, você pode dobrar a massa e continuar com essas 500 ml de água, que vai dar tranquilamente, tá? De água morna, lembrando que a água tem que ser morna, tá? Que é para poder diluir melhor o nosso fermento biológico. Então, eu vou amassando, comecei a amassar na mão, ó. O interessante é que aqui foi daquela hora, mas não está grudando mais tanto, tá? Mas daí eu vou vendo a necessidade de estar colocando mais trigo, né, também. Olha como que tá a nossa massa, ó. Então, eu vou olhando a necessidade de estar colocando o trigo, tá? Se eu ver que ainda tá grudando. Não reparem não, tá? O barulho é que essa minha mesa, ela faz um barulhinho bem chato mesmo, tá? Mas a gente vai amassando aqui. Eu vejo a necessidade de estar colocando mais um pouquinho de trigo, tá? Então, eu vou colocar mais um pouco. Ó, coloquei mais um pouquinho. E vou estar amassando. Eu venho aqui para aproveitar bem o meu trigo, né? Eu passo bem a minha massa, ó. Eu vou amassando. Eu me empolguei com o trigo, então eu achei que eu passei, era pra mim ter colocado mais um pouquinho, mas eu achei que eu coloquei um pouco demais. O que que eu faço?
eu venho aqui, tiro a minha massa, aproveito esse restante de trigo que tem aqui, ó. Tem mais um pedacinho de massa aqui. Eu aproveito e já jogo na minha bancada, tá? Eu estou jogando aqui na bancada. Daí, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, amasso mais um pouquinho, tá? Amasso, amasso, amasso. E coloco mais um pouquinho de nada de água, ó. Estou colocando mais um pouquinho de água. Por quê? Porque eu acho que eu coloquei muito trigo, tá? Então, eu vou amassando, tá? Pra vocês não ficarem esperando muito tempo. E eu já volto aí com vocês. Eu acredito que eu vou ter que voltar com um pouquinho de trigo. Por quê? Porque eu joguei muita água. Então, a gente tem que cuidar nessa questão de olho, assim, de tá colocando, sabe? Porque às vezes a gente pensa que tá colocando pouco, coloca muito, né? Na verdade, a água seria bom ter que tá colocando numa jarra, que fica mais fácil de você tá controlando, tá? Aí eu venho aqui, ó, e vou arrumando ela com o meu trigo. Ó. Agora começa a dar o ponto novamente, tá? Com o próprio trigo que está aqui nas beiradinhas, eu vou amassando a minha massa. Bom, a minha massa está aqui, tá? Já amassei ela. Então, agora, o segredo é deixar ela crescer. Então, eu vou deixar por algumas horas e depois eu volto, tá? Para nós abrirmos essa massa, enrolarmos o nosso pão e podemos levá-lo para assar. Então, eu já vim aqui, tá? Já untei a minha bancada. Estou com a minha massa aqui na bancada, dando mais uma amassadinha nela, tá? Que é importante que ela fica fácil de estar manuseando, que ela não grude, né? Então, isso é importante. E daí, eu não tenho, gente, vou estar providenciando, mas eu ainda não tenho aquele rolo, sabe? Pra poder estar esticando ela. E também não tenho cilindro. Quem estiver, a massa fica perfeita, bem melhor, tá? Pra estar esticando, vocês não sofrem. O que que eu faço? Eu uso 1 litro. Hoje eu não tenho nenhum litro de vidro. E o ideal seria 1 litro de vidro, né? Vocês lavam ele bem lavadinho, tá? Deixa lavado. Então, como eu não tenho, eu vou estar utilizando essa garrafa aqui, ó. Ela está com água para ela ficar um pouquinho mais pesada, porque senão quando deslizar, ela não consegue, né, abrir essa massa. Então, vai me dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Eu vou estar adiantando o vídeo aí para vocês não terem que ficar vendo a minha demora, né, na hora de esticar a massa. E eu vou mostrando para vocês e vou adiantando o vídeo, tá bom? Mas no final dá tudo certo. Consegui aqui, tá com essa garrafa, tá? Não era como eu esperava, tá? Quando é com a garrafa de vidro, ou até mesmo se você utilizar o cilindro, a massa fica perfeita, dá pra deixar ela um pouquinho mais aberta. Mas eu sofri bastante, como vocês puderam ver aí, enquanto eu agilizei um pouquinho aí o vídeo, mas quando eu estava fazendo, né, o processo aqui, pra estar abrindo a massa, várias vezes eu tinha que estar arrumando ela com a mão. Então, eu tava dando uma esticada na massa com a mão mesmo. Porque tem lugares que dá pra aproveitar a massa, né? E a garrafa não esticava.
então eu ficava até nervosa, tá? Vou dar mais uma consertadinha aqui, ó. Ó, ela ainda, se nós podemos ver, ela ainda abre, ó, a massa. O problema é que a gente sofre com a garrafa. É muito esforço para deixar ela bem abertinha. Tá abrindo um pouquinho mais aqui pra lateral. Só que assim, eu também não quero uma massa tão, né? Depois também a gente vai esperar, aguardar crescer, né? Eu não quero também muito grande meu pão, porque a minha forma é pequena, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma arrumada desse lado. Daí, a gente vai estar enrolando esse pão, tá? Só vou ajeitar aqui. Vou fazer aqui com vocês mesmo, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos estar... essa daqui é a minha forma, tá? Minha forma que eu utilizo para pão, por isso que eu falei pra vocês que eu não posso deixar ele muito grande, porque ela é pequena, tá? Mas agora nós vamos estar fazendo o formato desse pão, tá? Então vamos lá então. Eu não sou muito boa pra isso, mas a gente vai tentar aqui. Eu sempre faço aqui em casa, mas daí como é pra comer mesmo, então fica, né? Mas hoje eu quero deixar ele um pouquinho mais bonitinho. Também estou mostrando pra vocês, né? Mas eu tenho certeza que tem gente que vai se sair bem nessa montagem aí do pão. Essa parte de enrolar o pão, tá? O que dificultou pra mim também foi essa questão da garrafa, né, gente? Porque essa garrafa não ajudou muito. Deixa eu ver aqui. Se eu achar que não está bonito, ó. Eu aprendi com a minha avó, que já faleceu, infelizmente, né? Mas sempre a gente tem que dar uma enroladinha assim, tá? Quando a gente vai fazer um pãozinho. Olha, gente, até que não ficou, né? Aqui a gente dá uma fechadinha. Só que eu achei que ele ficou muito aberto, então eu vou deixar ele mais fechadinho, mais preso. Essa parte aqui, eu vou tentar encontrar as duas partes, né? Ó, arrumar com a mão mesmo. E eu vou tirar essas bordinhas, porque no final ela ficou feia. Mas vamos aproveitar, né, a massa, eu coloco aqui no meio. Então, vamos lá, novamente. É que ainda tá pequeno, né, porque ainda tem a parte do crescimento, tá? Essa parte aqui que eu estou achando que tá ficando muito... Ó. Muito solta. Então, a gente vai prendendo aqui, ó. Eu vou enrolando aqui. Eu vou tentando prender. Pra não ficar essa partezinha aí solta. Agora ficou mais bonitinho, né? Deixa eu dar uma fechadinha aqui nessas pontas. Vou dar uma achatadinha aqui pra ficar mais bonitinho. E nessa daqui também. Eu chamo de bundinha do pão. E a parte que eu mais amo no pão é essa bundinha. Então, eu vou caprichar nela aqui pra ela ficar bem bonitinha, tá? Pra na hora que eu for provar o pão com vocês, ela está maravilhosa. Então, pessoal, esse aqui foi o meu pão, tá? Eu vou estar untando a forma, tá? Não precisa ser muita farinha. Eu já pego essa daqui, ó, que tá na mesinha mesmo, tá? Porque está limpa, né? Então, eu utilizo ela mesmo, tá? Não precisa de muita, não. É bem pouquinho, ó. Vou colocar mais um pouquinho. Aí. Quando vocês verem que sobra na mesa, vocês podem aproveitar, tá? É como não sobrou muito, não.
a gente vai colocar o nosso pãozinho aqui e aguardar ele crescer, tá? Talvez eu não vou deixar ele muito, mas vocês podem deixar aí o tempo que vocês quiserem. Por quê? Porque eu estou fazendo esse vídeo na parte da manhã e na parte da tarde eu trabalho, né? Então agora, deixa eu ver o horário aqui. Agora são exatamente 9h36, tá? E eu vou estar deixando ele aqui um tempo, né? E vou estar organizando aqui toda a cozinha, a baguncinha que eu fiz. E depois eu volto, tá bom? Mostrando pra vocês como ficou o crescimento desse pão. E nós vamos colocar ele pra assar, tá bom? Então eu vou deixar, se vocês quiserem, né? O ideal é vocês colocarem um pano por cima, tá? Pode ser até mesmo uns 3 panos. Geralmente eu coloco até uma toalha de mesa em cima, porque por ser mais grossa, né? Dá pra gente envolver ela em mais partes. Por quê? Porque esse pão ele esquenta mais e ele vai crescer mais rápido, tá bom? Então, bom, pessoal, eu deixei crescendo, tá? O meu pão coberto, né? Por cerca de 1 hora, tá? Mas vocês podem deixar mais, é porque como a minha forma é pequena e como o meu tempo também é curto, então eu deixei por poucas horas. Mas vocês podem estar deixando mais horas, tá? Quanto mais vocês deixarem, mais ele cresce, tá bom? Como aqui em casa somos só nós 3, então pra mim já está ótimo, tá? Ele vai se expandir um pouco mais, né, no crescimento. Então, quando assar, então pra mim está ótimo. Agora eu vou estar colocando ele pra assar. Eu liguei meia hora antes, tá? O forno pra deixar pré-aquecido. Então eu vou estar colocando ele no forno com vocês. Vamos lá. E já eu volto, tá? Para estar mostrando pra vocês como ele ficou. Bom, agora, né, eu dei uma arrumadinha nele aqui e vou estar cortando com vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu estou gravando com uma mão. Eu vou cortar e eu já volto, tá? Olha aqui, pessoal, cortei a famosa bundinha, como eu falo, tá? E eu vou estar comendo ela aqui e falo pra vocês como que ficou, tá? Eu achei maravilhoso, tá? A massa ficou perfeita. O meu problema mesmo foi a questão de estar abrindo a massa, né? Que eu estava sem nada pra abrir melhor essa massa. Então, quanto mais eu conseguir abrir melhor, mais a massa fica mais fininha, né? E também fica maior, mas até que o meu cresceu, apesar de eu ter deixado, ó, a lateral dele. Apesar de eu ter deixado apenas 1 hora, cresceu bem. E eu ainda estou com a touca, mas vou estar comendo aqui meu pãozinho, ó. Passei uma manteiguinha, derreteu, quentinho. Vou estar comendo a bundinha do meu pão. Ficou muito bom, gente. Tem o mesmo gostinho, tá? Do pão caseiro. Apesar dela ser uma massa mais fácil. E olha que bonitinho que ficou parecendo uma rosa. A bundinha do meu pão. Eu não tomo café. Mas pra quem toma, é uma excelente opção com um cafezinho agora, nesse momento. Bom, pessoal, vou me despedir de vocês com essa touca aqui na cabeça mesmo, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Me dê essa força aí, tá? E um grande beijo. Até mais. E se Deus quiser, logo logo estarei trazendo meu marido aqui para estar fazendo esse vídeo com vocês.